Oi meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje então é dia 19 de outubro, terça-feira, e nós vamos dar aí continuidade às nossas atividades. A nossa primeira atividade é a atividade matemática. Nas últimas semanas nós temos trabalhado dentro da disciplina de matemática a- os conteúdos de geometria. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vértices e ângulos. É, Primeiro nós precisamos pensar nos polígonos, né? Os polígonos, então, por definição, eles são figuras fechadas formadas por segmentos de reta. Esses elementos, né, que vão formar o polígono, que são os vértices, os ângulos e os lados, eles vão ser mostrados aí a partir da estrutura da imagem abaixo, né? Então nós temos ali, ó, o ângulo, né? Temos o lado, que seria ali o segmento de reta, e temos aqui o vértice. Os ângulos internos, eles vão corresponder então aos ângulos formados por dois lados consecutivos. Por outro lado, os ângulos externos são os ângulos formados por um lado e pelo prolongamento do lado sucessivo a ele. É importante ressaltar que a soma dos ângulos externos do polígono são 360 graus. O lado corresponde então a cada segmento de reta que une os vértices consecutivos. E a vértice corresponde ao ponto de encontro dos segmentos, né? Então, o ângulo, né, seria aqui a... o ângulo seria aqui então o encontro de dois vértices, né? E qual que seria, vamos dizer assim, a inclinação, né, deste encontro. É, o lado, né, seria o segmento de reta e o vértice seria aqui, né, a junção desses dois lados, ok? Então, de acordo com a quantidade de lado, estas figuras elas possuem nomes e formatos diferentes. Isso daí nós também vimos lá nas aulas presenciais, não foi isso? Então nós temos lá os triângulos, que são três lados, os quadriláteros, que são figuras de quatro lados, né? Nós podemos pensar no quadrado, no retângulo, no losango, tá bom? O pentágono, que são figuras de cinco lados, os hexágonos, que são figuras de seis lados e assim por diante. Nós também já fizemos atividades sobre isso, ok? Então vamos lá para a atividade de hoje. Na aula de artes do quinto ano, Pedro fez um desenho utilizando alguns polígonos que ele aprendeu na aula de matemática, como mostra na figura abaixo. Lembra lá daquela figura que nós fizemos, pintando colorido lá, de acordo com as figuras? Nós tínhamos um prédio, o sol, um menino, um carro e etc. É a mesma situação, tá certo? Então a pergunta é o seguinte: qual polígono Pedro utilizou para representar o Sol em seu desenho? Lembre-se, conte os lados do polígono. E a partir da quantidade de lados do polígono, nós temos um nome específico para esse polígono, certo? Número 2. Os quadriláteros são polígonos que possuem quatro lados, quatro vértices e quatro ângulos. Das figuras abaixo, qual podemos identificar como quadrilátero? Aí vocês vão olhar aí qual delas, né, é o quadrilátero e vai assinalar do lado. Número 3. Denominamos polígonos como uma superfície plana concentrada por uma linha poligonal fechada e reta. De acordo com essa definição, quantas figuras abaixo são consideradas como um polígono? Lembre-se aquilo que eu ressaltei várias vezes na sala de aula. Para ser considerado polígono, ele precisa ser traçado a partir de uma linha reta e, ao mesmo tempo, ele precisa estar fechado. Ele não pode estar aberto. Eu tenho que encontrar os lados, né? Eu tenho que dar aí
por definição, aos lados, os vértices, que é o fechamento das figuras, ok? Então, qual dessas figuras e quantas figuras abaixo aí pode ser considerado como polígono? Número 4. Observe a placa de trânsito abaixo. Essa placa lembra um polígono de 4 vértices? Aí, de quantos vértices, na verdade, né? Aí vocês vão dizer aí, quantos lados tem essa placa? Inclusive, nós já sabemos o nome dessa figura geométrica, porque nós também já fizemos atividade com essa figura geométrica, certo? Número 5. A linha poligonal é conhecida por formar os polígonos e são de suma importância para os estudos da geometria. Para ser identificado como um polígono, uma figura geométrica precisa ser. Olha só, aí ele está pedindo a definição da figura geométrica. Nós acabamos de ver a definição lá em cima, ok? Então, assim nós finalizamos a atividade de matemática. Seguindo então a atividade de ciência, nós vamos falar um pouquinho sobre a distribuição de água na Terra. O texto nos diz o seguinte: todos já escutamos a frase: a água vai acabar. Porém, na verdade, o problema passa menos pela escassez real de água e mais pelo mau gerenciamento do seu uso. De verdade, a água do planeta jamais acabará. Ela está em eterno processo natural de reciclagem. Evapora, desaba como chuva, escorre para o fundo da terra e retorna para a superfície, de onde volta a evaporar num ciclo que perpetua há milhões de anos. Sim, a água é um recurso renovável, mas não inesgotável. No total de 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água que revestem o globo e cobre 3/4 da superfície, apenas 2,5% são de água doce, 35 milhões de quilômetros cúbicos. A maior parte desta água doce está congelada nas geleiras e calotas polares, ou se encontram em depósitos subterrâneos. A proporção da água que o homem tem acesso fácil, a superficial de rios, lagos, pântanos, é de menos de 0,4% da água doce que existe. Percebendo as diferentes condições físicas da água existente no planeta, ela sempre está em condições em que possamos consumi-la? Vocês acham que toda e qualquer água doce, toda e qualquer água que a gente encontra por aí, a gente pode consumir? Aí vocês vão justificar. Letra B. De acordo com o texto, a água é um recurso renovável ou não renovável? E vocês vão voltar lá no texto e vai explicar para mim. Número 2. A tabela a seguir mostra o consumo de água em algumas atividades realizadas pelos amigos de João Cristiano, ambos com 11 anos. Aí nós temos a tabela. Com base na tabela, relacionando os gastos de João e Cristiano, é correto afirmar. Temos aí as alternativas. Número 3. Imagine que a escola que você estuda está fazendo uma campanha para economizar água. Escreva uma frase de incentivo para as pessoas da comunidade escolar economizar água. Em seguida, grave um vídeo falando seu nome e frase e envie no grupo do WhatsApp. Essa segunda parte não precisa fazer, ok? Somente vai escrever ali a frase. Número 4. Os objetos da imagem ajudariam a economizar água. Em qual situação? Quando é que uma vassoura e uma pá pode ajudar a economizar água? Aí do lado nós temos várias situações e vocês vão escolher. Número 5. Observe a imagem e responda as questões. Como a poluição é retratada na imagem? Não sei se ficou muito nítido, mas aí é um rio todo cheio de sujeira, tá bom? Letra B.
Como é possível evitar que a poluição aconteça nos rios? E letra C, pesquise e assista ali um vídeo explicativo e responda: como a poluição dos rios prejudica o meio ambiente? Esse vídeo explicativo eu vou indicar para vocês lá no YouTube, tá bom? Então, feito isso, nós finalizamos a atividade de hoje. Então, um abraço e até amanhã. Tchau!